O Wellington Calazans é nosso correspondente naquele país e, portanto, é de nacionalidade brasileira. Tem uma palavra a dizer. Na primeira volta das eleições, o Wellington viveu diretamente a partir do Brasil, deu-nos subsídios e agora em Estocolmo acompanha também de forma direta, embora à distância do seu país, mas entretanto é com ele que vamos falar a seguir, pois já aí está. Wellington, este segundo turno apresenta-se como um momento difícil e decisivo. Por um lado está um Bolsonaro que já diz que vai vencer, sente que vai vencer, pois as sondagens dos últimos dias assim indicaram, e por outro lado está Lula da Silva, que vem fragilizado dos últimos debates televisivos. Boa tarde, Paulino Mendes. Boa tarde aos colegas de painel e a você assistindo ao canal TPA Notícias. É um prazer estar aqui de volta para comentar, desta vez, a segunda volta das eleições no Brasil. Processo eleitoral bastante concorrido esse ano. Um colega que eu peço perdão por não recordar o nome, até porque eu não estou com a imagem, eu estou com apenas o áudio de alguns colegas, falou muito bem que é uma das mais disputadas dos últimos anos, sem dúvida alguma. O ambiente eu pude viver, como você falou, Paulino, lá presencialmente no Brasil, bastante debate, alguns pouco fora da regra, mas faz parte do calor humano. O brasileiro tem o sangue latino, né? E com isso, às vezes, perde um pouco o fio do equilíbrio e se deixa levar pela emoção. Mas esperamos que o processo seja conduzido dentro da normalidade que foi muito bem reportada pelo colega Cabingano, que está em Brasília, e que essa aceitação dos resultados, seja qual for o vencedor, possa ser marcada também por esta mesma tranquilidade que estamos vendo no decorrer do processo eleitoral. Bem, sobre essa questão de inquéritos de opinião pública, eu creio que, diante da desmoralização de todos eles, que erraram muito nas últimas eleições, e não apenas na primeira volta desta eleição de 2022, eles pouco conseguem agora influenciar o eleitor, assim como os debates, e foi muito bem colocado pelos colegas aí do painel, que os candidatos estão muito presos a regras das emissoras de televisão e também ao modelo de propaganda, os marqueteiros, como chamamos lá no Brasil, que conduzem os discursos e postura dos candidatos, acabam por prejudicar um debate mais amplo e com temas relevantes que são, na verdade, a aspiração da grande maioria do povo brasileiro e acabam presos a pautas policiais que são nacionalizadas com características de interesse nacional apenas para tentar atingir um ao outro, como você também, Paulino, colocou muito bem sobre as questões relacionadas de acusação de Lula em relação a Bolsonaro e vice-versa. Então, o prognóstico único que eu posso fazer hoje em relação a favoritismo é de que não vai haver empate. Eu posso garantir a vocês todos aí que não vai haver empate, vai haver um vencedor. Quem será? Vamos ter que esperar realmente para que possamos, após isso, fazer uma avaliação mais real daquilo que será o cenário na política brasileira. No entanto, eu, se você me permite, posso antecipar que com a primeira volta, o primeiro turno, como falamos no Brasil, Bolsonaro conseguiu eleger uma bancada parlamentar, tanto no Congresso como no Senado, muito maior. Caso o Lula seja o vencedor, como está sendo prognosticado aí pela maioria das pesquisas, ele terá muita dificuldade de conduzir o seu governo. E isso é um cenário que preocupa, porque nós vamos poder entrar naquele mesmo nível de disputa para derrubar o governo, o que chamamos no Brasil de impeachment, como aconteceu com Dilma Rousseff há poucos anos. Então, Paulino, não quero dizer aqui que o Bolsonaro será melhor para o Brasil do que Lula, não é isso, longe de falar sobre isso. Eu estou falando aqui, fazendo a avaliação do que já há de concreto. Já temos aí um parlamento conservador nas certamente irão impor resistências mil aos projetos que Lula tente implementar. É exemplo aí do medo do Joe Biden nos Estados Unidos na eleição de meio de mandato, que se ele perder
tanto o Senado como o Congresso nos Estados Unidos para os republicanos, ele terá dificuldade para conduzir o governo. Isso aconteceu recentemente com Macron na França, e com Lula não seria diferente lá no Brasil. Em relação, os colegas falaram muito sobre as condições das relações internacionais de Bolsonaro e do Brasil e do Lula em relação aos países, especialmente africanos. Eu gostaria de resgatar aqui que o cenário geopolítico de 2003, quando Lula assumiu, é completamente diferente do cenário de hoje. E que o Bolsonaro, todos devem lembrar, ele era praticamente um boneco de ventríloco do Donald Trump dos Estados Unidos. Ele chegou mesmo a ser chamado de pequeno Trump na imprensa internacional. E teve que adaptar a sua política estrangeira em função da situação na Ucrânia, porque o Brasil depende dos commodities de fertilizantes da Rússia, depende da China como principal destino da exportação brasileira, e houve aí, com o Bolsonaro, uma reaproximação muito forte com os BRICS. Então, Lula não vai fugir muito dessa política externa, apesar de que Lula já foi uma pessoa muito mais próxima com o continente africano, e Bolsonaro pecou muito nesse aspecto, ninguém pode negar, mas foram circunstâncias, dentro da minha visão, porque praticamente os Estados Unidos afastaram o Brasil do continente africano, porque aquele protagonismo que Lula conseguiu construir estava prejudicando, como agora vimos, um prejuízo muito grande, onde a China e a Rússia acabaram por preencher um espaço, porque na política não existe vácuo, e hoje os Estados Unidos têm muitas dificuldades de reconquistar aquele espaço perdido. Então, não é coerente da minha parte dizer que Lula será o mesmo de 2003, porque o contexto internacional não permite que falemos aqui, por exemplo, em boom de commodities, como aconteceu com a China em expansão naquele período. E o Brasil levou muita vantagem, e Lula sabia disso, e o Brasil exportou muito commodities para a China naquela oportunidade. Hoje temos um cenário de guerra que ganha proporções internacionais na economia, com as economias sendo ameaçadas de uma estagflação, o que significa que é uma redução do consumo com alta inflação. Então, isso tudo, Paulino, impõe sérias dificuldades a quem quer que seja o vencedor lá no Brasil. Muito bem, Wellington Calazans. Wellington, mais logo vamos contar certamente contigo para mais depoimentos, até porque a Televisão Pública de Angola reserva um outro momento especial em informação para que nesta altura possamos acompanhar os últimos resultados e, quiçá, mesmo o anúncio definitivo dos mesmos. Para já, continuação de boa tarde. Obrigado. Um grande abraço a todos e continuação de um bom trabalho. Muito bem, Wellington Calazans, a partir da cidade de Estocolmo, na Suécia, onde esteve em direto